Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Irmãs e irmãos, sejamos todos bem-vindos. Estamos reunidos para a celebração do 6º domingo da Páscoa, dia que celebramos por toda a nossa comunidade e em especial pelos nossos jovens. Rezemos pelas seguintes intenções: pelos falecidos: Valdemar Andrieri, Mauro Costa, Cláudia Saad Mite, Fernanda Cristina Freitas Tamires, José Rogério Sartório Filho, Maria Inês Aires Moreira Sartório, Celina E. Tomeu Oida, Maria José Guarnieri, Cosme Guarnieri, Raul Roldan, Zulemar Oliveira Valim, Adélia Lopes Gomes. Pela saúde de Atos Lucas Souza Filho, Cecília Rebete Almeida, Sérgio Nório Moeda, Cláudio Honor e Delcio Martins. E em ação de graças por William Lavrador da Costa e Júlio Barriga. Vamos iniciar a nossa celebração acolhendo a procissão de entrada, com o canto número 248 do nosso livro. Por sua morte a morte veio, o fim do sangue derramado, a vida renasceu. Seu pé ferido, nova estrada abriu, e nesse homem, o homem fim se descobriu. Meu coração me diz, o amor me amou, e se entregou por mim. Jesus ressuscitou, passou a escuridão, o sol nasceu, a vida triunfou, Jesus ressuscitou. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos, eleitos segundo a presciência de Deus Pai pela santificação do Espírito, para obedecer a Jesus Cristo e participar da bênção da aspersão do seu sangue, graça e paz nos sejam concedidas abundantemente. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor do Cristo. Anunciai com gritos de alegria, proclamai até os confins da terra: o Senhor libertou o seu povo. Aleluia. Irmãos e irmãs, somos hoje aqui a comunidade do Cristo Vencedor, a igreja reunida pela Páscoa do Senhor. Peregrinamos nesse mundo como povo humanamente frágil, mas, ao mesmo tempo, forte pela presença do ressuscitado, nossa esperança. Somos a igreja nascida do Pai que, através do seu Filho Jesus, doador do Espírito, chamou-nos, reuniu-nos, salvou-nos e fez de nós um novo povo, uma nova cidade, uma nova aliança, início de uma nova humanidade. Neste dia, queremos celebrar de toda a nossa comunidade e pedir ao Senhor que abençoe a todos e a cada um de nós e, de maneira especial, pedimos por todos os jovens do mundo inteiro, para que sejam testemunhas do Cristo ressuscitado. Agradecidos por sermos membros desta comunidade, a comunidade do Senhor Jesus, celebremos com alegria. Irmãos e irmãs, reconheçamos os nossos pecados para celebrarmos dignamente os santos mistérios. Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos, piedade, piedade de nós.
Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Elevemos ao Senhor o nosso hino de louvor. Número 136 do livrinho. Glória, glória nas alturas, paz e amor na terra aos homens. Deus, glórias, criaturas, Deus, graças e louvores, nós vos louvamos, ó Criador, vos bendizemos por vosso amor. Glória, glória nas alturas, paz e amor na terra aos homens. Deus, glórias, criaturas, Deus, graças e louvores, nós vos louvamos, Senhor Jesus, vos aclamamos por vossa cruz. Glória, glória nas alturas, paz e amor na terra aos homens. Deus, glórias, criaturas, Deus, graças e louvores, Espírito Santo Consolador, vós que dais vida e sois Senhor. Glória, glória nas alturas, paz e amor na terra aos homens. Deus, glórias, criaturas, Deus, graças e louvores. Oremos. Deus Todo-Poderoso, dai-nos viver com ardor nestes dias de júbilo, em honra do Senhor ressuscitado, para que sempre manifestemos com nossas obras o mistério que celebramos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Abramos nossos ouvidos e nosso coração para acolher aquilo que o Senhor nos dirá. Escutemos. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias chegaram alguns da Judéia e ensinavam aos irmãos de Antioquia, dizendo: Vós não podereis salvar-vos, se não fordes circuncidados, como ordena a lei de Moisés. Isto provocou muita confusão e houve uma grande discussão de Paulo e Barnabé com eles. Finalmente decidiram que Paulo, Barnabé e alguns outros fossem a Jerusalém para tratar dessa questão, com os apóstolos e os anciãos. Então os apóstolos e os anciãos, de acordo com toda a comunidade de Jerusalém, resolveram escolher alguns da comunidade para mandá-los a Antioquia com Paulo e Barnabé. Escolheram Judas, chamado Barsabas, e Silas, que eram muito respeitados pelos irmãos. Através deles enviaram a seguinte carta: Nós, os apóstolos e os anciãos, vossos irmãos, saudamos os irmãos vindos do paganismo e
que estão em Antioquia e nas regiões da Síria e da Cilícia. Ficamos sabendo que alguns dos nossos causaram perturbações com palavras que transtornaram o vosso espírito. Eles não foram enviados por nós. Então decidimos, de comum acordo, escolher alguns representantes e mandá-los até vós, junto com nossos queridos irmãos Barnabé e Paulo, homens que arriscaram suas vidas pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, estamos enviando Judas e Silas, que pessoalmente vos transmitirão a mesma mensagem. Porque decidimos, o Espírito Santo e nós, não vos impor nenhum fardo, além destas coisas indispensáveis: abster-se de carnes sacrificadas aos ídolos, do sangue, das carnes de animais sufocados e das uniões ilegítimas. Vós fareis bem se evitardes essas coisas. Saudações. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Leitura do livro do Apocalipse de São João. Um anjo me levou no espírito a uma montanha grande e alta. Mostrou-me a cidade santa, Jerusalém, descendo do céu de junto de Deus,
brilhando com a glória de Deus. Seu brilho era como de uma pedra preciosíssima, como um brilho de jaspe cristalino. Estava cercada por uma muralha maciça e alta, com 12 portas. Sobre as portas estavam 12 anjos, e nas portas estavam escritos os nomes das 12 tribos de Israel. Havia 3 portas do lado do Oriente, 3 portas do lado norte, 3 portas do lado sul e 3 portas do lado do ocidente. A muralha da cidade tinha 12 alicerces, e sobre eles estavam escritos os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Não vi templo na cidade, pois o seu templo é o próprio Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa de sol, nem de ouro que a ilumine, pois a glória de Deus é a sua luz, e a sua lâmpada é o Cordeiro. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Quem me ama realmente guardará minha palavra, e meu Pai o amará, e a Ele nós viremos. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e nós viremos e faremos dele a nossa morada. Quem não me ama não guarda a minha palavra, e a palavra que escutais não é minha, mas do Pai que me enviou. Isto é que eu vos disse enquanto estava convosco, mas o defensor, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo, e vos recordará tudo o que eu vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, mas não a dou como o mundo. Não se perturbe nem se intimide o vosso coração. Ouvistes o que eu vos disse? Vou, mas voltarei a vós. Se me amasseis, ficareis alegres porque vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos isto agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós acrediteis. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos assim nos distanciando da festa da Páscoa, né? Já o 6º domingo. Já no próximo domingo nós celebraremos a festa da Ascensão do Senhor. Jesus que conclui, portanto, a sua missão sobre esta terra e volta ao Pai, né? Volta ao Pai. Então as leituras, portanto, nos ajudam a viver também toda essa situação de Jesus que vai se despedindo e as consequências também de toda a ação, toda a atividade que Jesus realizou enquanto esteve entre nós. Então, nós lemos durante todo esse tempo, ainda estamos lendo no tempo de Páscoa o livro dos Atos dos Apóstolos. E o texto de hoje ele é muito importante, né? Por quê? Porque o que acontece, né? Nós, quem acompanhamos nos domingos últimos, nós vimos assim, primeiro então
os apóstolos, a comunidade se dirigia a sua mensagem, né? A evangelização ao povo hebreu, né? O povo hebreu. Mas como esse povo hebreu não quis saber, né? Fechou as portas, então os apóstolos se dirigiram aos assim chamados pagãos, né? Os não hebreus, verdade? Então essa comunidade foi aderindo, foi aceitando, e então eles também acreditaram justamente em Jesus, cristianismo, portanto, né? E então agora, o que estava acontecendo, né? Acontecendo então que alguns, né, os apóstolos que estavam entre o povo hebreu, e outros ficavam justamente, né, e outras lideranças junto ao povo não hebreu. Então o que acontecia? Nós sabemos que o judaísmo, acho que todas também têm as suas normas, as suas orientações. Então, no judaísmo, portanto, tinha o rito de iniciação, que era a circuncisão. Entrava justamente na fé, verdade, acolhimento na fé. Então, agora que esses que vieram justamente do povo hebreu, queriam que também aqueles que estavam vindo do paganismo também se submetessem ao rito da circuncisão. Isso criou um mal-estar entre esse grupo e esse. E agora, eis um acontecimento muito importante que acontece. Então nós temos assim a primeira grande assembleia do Novo Testamento, o assim chamado Concílio de Jerusalém, onde a comunidade e os apóstolos são chamados justamente a tomar decisões, como resolver essa situação. Aliás, se nós percebemos assim a história da salvação, nós encontramos também especialmente um momento muito importante lá no Antigo Testamento também, quando a comunidade foi chamada a tomar uma decisão também importante. Está lá no livro de Josué, né, no capítulo 24. Quando então, né, o que acontecia? Né? Havia um politeísmo, muitos deuses, muitas religiões, né? E o povo dizia, afinal de contas, né? E Moisés também dizia, Josué, perdão, disse, afinal de contas, o que vocês querem? A qual deuses vocês querem seguir? Né? Então, Josué convoca mesmo uma assembleia e o povo, portanto, dá uma resposta. Nós queremos seguir ao Senhor, o nosso Deus. Então, a primeira grande assembleia no Antigo Testamento é essa que está no livro de Josué, né? Assim chamada Assembleia de Siquém, verdade? E agora, portanto, essa assembleia no Novo Testamento, em que a comunidade é chamada também a tomar decisões. Olha só, assim é a igreja, né? Olha só, se nós olharmos depois, demos um pulo assim para os últimos anos da igreja, também aconteceu isso, né? Quem já tem os quilômetros percorridos deve lembrar, né? Quando olhava nos anos 64, 65, houve também uma grande mudança na igreja, verdade? O Concílio Vaticano II, né? Convocado pelo Papa João 23, e aí nós tivemos, portanto, a primeira repercussão daquele concílio, justamente a missa celebrada na língua nativa, né? Língua original, cada país, verdade? Antes era tudo em latim. Mas vemos o Concílio Vaticano II foi aquele que, na verdade, fez uma grande transformação da igreja. Né? A igreja começou, portanto, a olhar de frente a toda a humanidade e dizer uma palavra, uma orientação, e chamar todos, portanto, ao cristianismo. Mas então, queria somente. Depois nós temos, então, o Concílio Vaticano II, depois nós tivemos também, e ainda estão acontecendo, nós tivemos também a nível de cada continente, né? Os bispos se reuniram, assim, de cada país, para a Assembleia, no nosso caso, a Conferência Latino-Americana. Então nós tivemos já 5, né? 5. A última delas foi onde? Em Aparecida, lembra? Até o Papa esteve por aí, né? É verdade, né?
Então a primeira foi no Rio de Janeiro, segunda Medellín na Colômbia, terceira no México, quarta em Santo Domingo e quinta na Aparecida. Então, a igreja que olha a realidade procura também caminhar com essa realidade, sendo, portanto, uma presença de Deus, né? E chamar todos, portanto, a participar dessa caminhada. Então, assim, olha só como a igreja caminha assim, né? E depois ainda hoje, digamos assim, né? Estava programada também a Assembleia da CNBB, mas devido à morte do Papa Francisco, então foi adiada para o próximo ano, onde a CNBB, portanto, analisa, olha, toda a caminhada percorrida, com especialistas, expertos também, ela vai analisar, vai estudar o comportamento da sociedade e da igreja, para, portanto, dar também uma resposta qualificada, uma proposta também à sociedade de hoje. Olha só, então, é muito importante, né? Voltar às origens, ver como é que a igreja vai, né? Assim. E se hoje nós temos também todos os anos a campanha da fraternidade, tudo isso é consequência justamente dessa caminhada. Olha só, todo o conjunto que vai acontecendo e vai também nos envolvendo. A segunda leitura do livro do Apocalipse, portanto, daquele livro que tenta descrever justamente o final dos tempos, mas o texto de hoje é bonito, né? Ele fala, portanto, dessa Jerusalém, que seria mesmo toda a humanidade, né? Toda a humanidade estava assim com as portas abertas e tinha os 12 pilares, em cada pilar tinha o nome dos apóstolos. Nos lembra também o quê? As 12 tribos de Jerusalém, as 12 apóstolos, portanto, uma igreja que quer envolver a todos. E no centro está justamente quem? O Cordeiro, Jesus Cristo, aquele que é o Redentor da humanidade. Então, é assim, né? A humanidade que se prepara depois para viver em plenitude dessa experiência de ser acolhida por Deus e viver justamente, essa nova realidade a partir da saída deste mundo, digamos assim. O Evangelho, nós estamos sempre nesse contexto de despedida, né? Então Jesus vai lembrando, e agora nos fala também do Espírito Santo. Então, nós vamos celebrar no próximo domingo a Ascensão, dentro de 15 dias teremos, portanto, a festa de Pentecostes. Então, o que vai fazer o Espírito Santo? O que ele vai fazer? Primeiro vem ensinar, ele vos ensinará tudo de Jesus. Se algo vocês não entenderam, ele vem ensinar vocês. E sobretudo vai recordar a vocês tudo aquilo que eu ensinei. Não foi assim? O que teria acontecido com esta comunidade se não tivesse recebido o Espírito Santo? Estaria ainda hoje trancada por dentro dos joelhos. Será que o Espírito Santo que ela se torna, portanto, anunciadora e missionária também. E por isso, então, também nós vamos nos preparando para essas festas, né? Para que o Espírito Santo continue a nos iluminar a igreja. Né? É interessante, né? Interessante também como na primeira leitura, na decisão que tomaram a respeito dessa problemática, o que diz o texto? Né? Diz assim, né? Decidimos o Espírito Santo em nós. Olha só, o Espírito Santo que ilumina e, portanto, nós podemos decidir. Uma decisão tomada sem a presença do Espírito Santo, às vezes, não é verdade? O que os cardeais fizeram também quando estavam entrando no conclave para escolher o novo Papa? Estavam cantando, invocando o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, com a ajuda, digamos assim, com a presença de cada um de nós, é que as coisas também vão acontecer. Então, nos alegramos por pertencer a esta igreja, né? Por essa caminhada toda, um Deus que nos acompanhou por todos os tempos e ainda nos acompanha. E nos chama, portanto, ainda hoje a sermos também nós presença, testemunhas de Jesus e de Jesus ressuscitado. Então, assim,
Último aspecto também, lembrança, né? Que diz o Jesus assim: se alguém me ama, guardará a minha palavra. Meu Pai o amará e nós viremos a Ele e faremos morada na minha oração. Essa relação que nos leva a ter uma intimidade com Deus, para que nós possamos, podendo mesmo ver da palavra de Deus, estejamos sempre em comunhão com Deus, nessa íntima ligação com Ele, para bebermos sempre da sua fonte, da sua vida, a graça e a bênção que nós precisamos. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Confiantes na presença de Cristo ressuscitado em nosso meio, e que intercede por nós junto do Pai, supliquemos. Escutai-nos, Senhor da glória. Ó Cristo, conduzi a vossa Igreja do mundo inteiro à unidade e comunhão com todos os bispos, para que seja sempre fiel ao vosso Evangelho. Nós os pedimos. Escutai-nos, Senhor da glória. Ó Cristo, quem vos ama, guarda a vossa palavra. Dai-nos o vosso Espírito, a graça de sermos obedientes à vossa palavra, nós os pedimos. Escutai-nos, Senhor da glória. Ó Cristo, Príncipe da paz, concedei a todos os povos e nações a verdadeira paz que vem de vós, e animai os cristãos na busca da unidade, nós os pedimos. Escutai-nos, Senhor da glória. Ó Cristo, não permitais que fiquemos perturbados e intimidados em nossa fé. Acompanhai-nos em nossas fraquezas, fortalecei nossa esperança e consolai-nos com o vosso Espírito, nós os pedimos. Escutai-nos, Senhor da glória. Ó Cristo, abençoai e fortalecei a nossa comunidade aqui reunida, para que sejamos sempre fiel em seu seguimento e fortalecei todos os jovens para que sejam testemunhas autênticas. Nós os pedimos. Escutai-nos, Senhor da glória. Tomemos o livro de canto da capa final, a oração da comunidade. Ó Senhor, ao iniciar a vossa vida apostólica missionária, não quisestes permanecer só, mas convidastes ao grupo de colaboradores para que, vivendo do seu Espírito, se tornassem vossas testemunhas. A comunidade nascente que surgirá a partir da vida do Espírito Santo era perseverante em ouvir os ensinamentos dos apóstolos, na comunhão, na partilha do pão e nas orações. Senhor, ajudai-nos a acolher, viver e celebrar com o coração aberto vossa palavra e os sacramentos, com a comunidade paroquial, conforme as orientações da Igreja. Que o teu Espírito ilumine nossos corações e mentes, para que, participando da
sejamos cada vez mais fortalecidos e assim crescer na fraternidade e no dinamismo apostólico missionário. Amém. Nosso canto número 109 do livrinho. Eu creio num mundo novo, pois Cristo ressuscitou. Eu vejo os olhos do povo, por isso alegre sou. Em toda pequena oferta, na força da união, no pobre que se liberta, eu vejo ressurreição. Eu creio num mundo novo, pois Cristo ressuscitou. Eu vejo os olhos do povo, por isso alegre sou. Na mão que foi estendida, o dom da libertação, nascendo uma nova vida, eu vejo ressurreição. Eu creio num mundo novo, pois Cristo ressuscitou. Eu vejo os olhos do povo, por isso alegre sou. Nas flores oferecidas, enquanto se dá perdão, nas flores compadecidas, eu vejo ressurreição. Eu creio num mundo novo, pois Cristo ressuscitou. Eu vejo os olhos do povo, por isso alegre sou. Os homens que estão unidos, todos partindo o pão, os fracos fortalecidos, eu vejo ressurreição. Eu creio num mundo novo, pois Cristo ressuscitou. Eu vejo os olhos do povo, por isso alegre sou. Oremos, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Toma aí. Para nosso bem e de toda a Santa Igreja. Suba até vós, Senhor, nossas preces, com as oferendas para o sacrifício, a fim de que, purificados por vossa graça, sejamos dignos dos sacramentos do vosso grande amor. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Orações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno, justo é nosso dever e salvação, proclamar vossa glória, ó Pai, em todo o tempo, mas com maior júbilo louvar-vos neste tempo, porque Cristo nossa Páscoa foi imolado. Porém, os filhos da luz nascem para a vida eterna, e para os vossos fiéis abrem-se as portas do reino dos céus. Nossa morte foi redimida pela sua, e na sua ressurreição ressurgiu a vida para todos. Por isso, transbordando de alegria pascal, exulta a criação por toda a terra. Também as virtudes celestes e as potestades angélicas proclamam o hino à vossa glória, cantando a vossa voz. O Senhor é santo, o Senhor é santo, o Senhor é santo, o Senhor é nosso Deus, o Senhor é nosso Pai, que seu reino de amor
porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir para vós um povo que vos ofereça em toda parte do nascer ao pôr do sol um sacrifício perfeito. Por isso, Pai, nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se torne o corpo e o sangue do vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos mandou celebrar estes mistérios. Enviai o vosso Espírito Santo. Na noite em que ia ser entregue, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, pronunciou a bênção de ação de graças e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé para a salvação do mundo. Salvador do mundo, salvai-nos, vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Celebrando agora, ó Pai, comemorando a paixão redentora do vosso Filho, na sua gloriosa ressurreição e ascensão ao céu, e enquanto esperamos sua nova vida, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício vivo e santo. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oblação da vossa Igreja, e reconhecei nela o sacrifício que nos reconciliou convosco. Concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, repletos do Espírito Santo, nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito nos una num só corpo. Que o mesmo Espírito faça de nós uma eterna oferenda, para alcançarmos a herança com os vossos eleitos. A Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos santos apóstolos e gloriosos mártires, e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. Nós vos suplicamos, Senhor, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja que caminha neste mundo, com o vosso servo, o Papa Leão, nosso Bispo Tilo e seus auxiliares, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros e diáconos, os outros ministros e o povo por vós redimido. Atendei propício as preces desta família, que reunисtes em vossa presença. Reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas, dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida. Valdemar, Mauro, Cláudia, Fernanda, José Rogério, Maria Inês, Celina e Tomeu, Maria José, Cosme, Raul, Zulemar, Adélia e todos os que morreram na vossa amizade. Unidos a eles esperamos também nós saciados eternamente
da vossa glória. Por Cristo Senhor nosso, por Ele dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. 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 Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda de nosso Salvador Jesus Cristo. Vosso reino, poder e a glória para sempre. O Evangelho de hoje diz assim Jesus, né? Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, mas não a dou como o mundo. O que significa a paz para o mundo? É vencer, é dominar. Não importa a que preço, quantas vidas inocentes se vão. A paz que Jesus nos dá é outra. É essa paz que nós precisamos. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus como o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor ressuscitado esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos une. Unimos-nos mutuamente desejando-nos a paz. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz, dai-nos a paz, Senhor, a vossa paz. Provai e vede como o Senhor é bom, feliz é quem nele encontra seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizendo a sua palavra e serei salvo. O nosso canto número 26 do livrinho. Antes da morte e ressurreição de Jesus,
Bugou de novo. Se me amais, guardareis os meus mandamentos, diz o Senhor, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro defensor, para que permaneça sempre convosco. Aleluia. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, pela ressurreição de Cristo, nos recriais para a vida eterna, fazendo frutificar em nós o sacramento pascal, e infundir em nossos corações a força deste alimento salutar, por Cristo nosso Senhor. Amém. Avisos paroquiais. Quinta-feira, dia 29 de maio, às 19h30, teremos adoração vocacional. No próximo sábado, dia 31 de maio, na missa das 18 horas, e no domingo, dia 1º de junho, nas missas das 9 e das 12 horas, as crianças da tropa escoteira Cairós, que funciona aqui na paróquia, estarão vendendo bolos, tortas, café e chocolate quente na entrada e na saída da missa. Eles aceitam o pagamento em dinheiro, Pix e cartão. O evento se chama Café dos Escoteiros e serve para arrecadar fundos para as atividades educativas do próprio grupo. Colabore com os escoteiros. Do dia 14 a 21 de julho, nós temos a novena da nossa padroeira. Nos dias 14 e 15 de junho, nós teremos a nossa tradicional quermesse. Estamos solicitando colaboração de todos com prendas para o bingo. Nos dias 15, 16 e 17 de agosto, teremos nosso encontro de jovens com Cristo. As inscrições estão abertas e poderão ser feitas por meio de QR Code no cartaz, e as maiores informações vocês podem obter da Secretaria Paroquial. Outras informações estão expostas na programação mensal no mural na entrada da igreja. No dia 19 de junho, nós teremos a celebração de Corpus Christi com procissão e celebração eucarística. Nosso tapete para a procissão será igual ao do ano passado, com imagens eucarísticas e alimentos que serão repassados para os vicentinos. Pedimos sua colaboração com alimentos, materiais de higiene pessoal e cobertores. E que Deus abençoe a quem puder nos ajudar. Muito obrigada. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Deus, que pela ressurreição do seu Filho único vos deu a graça da redenção e vos tornou seus filhos, vos concede a alegria de sua bênção. Amém. Deus, que pela redenção de Cristo vos concedeu o dom da verdadeira liberdade, por sua misericórdia vos torne participantes da herança eterna. Amém. E vivendo agora retamente possais do céu, unir-vos a Deus, para o qual, pela fé, já ressuscitastes do batismo. Amém. E a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém.
Tenham todos uma boa semana abençoada. Vamos em paz, o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus, Cristo venceu.